Imagine você ligar numa tomada de forma errada um equipamento muito caro e esse equipamento queimar. Imagina o prejuízo. Só que para resolver esse tipo de problema existem dispositivos que protegem os nossos equipamentos. Não só os equipamentos, também protege a gente. Vai que a gente põe o dedo na tomada da forma errada, não é mesmo? Vamos então para a nossa aula? Veja bem, para essa aula nós vamos discutir os dispositivos que protegem os circuitos elétricos, os dispositivos de segurança. Então vamos lá para a nossa aula, fusíveis e disjuntores. Veja bem, não é fuzil, é fusível, certo? Fuzil é uma arma lá, fusível é um dispositivo que protege os nossos equipamentos. Então, para a gente já começar aqui sem muita enrolação, porque essa aula vai ser bem direto ao ponto, eu trago aqui um exemplo de fusível, tá bom? O que seria o fusível? Para que ele serve? Ele é um dispositivo que ele vai se quebrar. Ele é algo feito para se quebrar. Como é que funciona isso? Dá uma olhada nesse circuito que você está vendo aqui do nosso ladinho. Esse lado mesmo que eu olhei? É, né? Ó. Tcharam, pronto. Esse circuito que você está vendo aí, como é que ele funciona? Essa coisa aqui representada aqui pelo resistor, tá bom? Essa coisinha aqui, deixa eu riscar aqui, pronto. Essa coisa aqui representa o seu aparelho caríssimo. Sei lá, você tem um console de videogame, você tem um computador muito caro, uma TV muito cara, e aí ele está aqui conectado a uma DDP. Só que, se de repente a tensão, por alguma eventualidade, subir além das tolerâncias do equipamento, ele vai queimar, não é isso? Então, para protegê-lo, o que é que vai acontecer? A gente vai colocar aqui na frente um dispositivo. Essa coisa que está aqui desenhada em verde, essa bolinha com um tio na parte de dentro aqui, ó. Deixa eu ver aqui se dá para a gente dar um zoom aqui. Pronto. Aí, ó. Essa coisinha verde aqui é o símbolo que representa o fusível, certo? O dispositivo que vai nos proteger. Ele é basicamente um fio. É o que a gente vai ver aqui do lado. Olha o que é que ele é. Você está percebendo aí que na parte interna dele existe um pequeno filamento, um fiozinho? Vendo aqui, ó, um fiozinho bem fininho aqui dentro? Pronto. Esse fiozinho, ele é fininho de propósito. Porque ele é feito da seguinte forma. Ele vai ser conectado aqui, ó, ao circuito, certo? Então ele vai estar com essa lateral aqui, ó, nessa extremidade, e essa outra lateral de metal nessa outra extremidade. E o fiozinho aqui do meio é exatamente esse risquinho, esse tiozinho que tem aqui dentro, tá bom? Então, o que é que acontece? Quando estiver passando uma corrente elétrica por dentro dele, ele vai aquecer, vai fazer um efeito Joule. Se essa corrente passar exagerada demais, se aumentar muito essa corrente, ele vai esquentar tanto que esse fio vai se fundir, ele vai quebrar. E aí, se ele quebrar, o que acontece com o circuito? O circuito vai ficar aberto. Vamos olhar para o circuito? Imagine essa coisa quebrada. Deixa eu quebrar ele de propósito. Pronto, quebrei ele. Então, observe que o circuito agora está aberto, não tem como a corrente chegar ao aparelho, certo? Não tem mais corrente elétrica nesse circuito. Então, esse circuito agora está desativado, desligado, aberto. Então, ele vai servir exatamente para nos proteger. Deixa eu puxar aqui do lado, certo? Então, ele vai quebrar. Agora, obviamente, ele é descartável. Quando ele quebrar, aí você vai fazer o quê? Vai corrigir o defeito, vai identificar o que é que causou esse aumento de corrente. Corrigido o defeito, você vai pegar um novo e vai conectar lá no lugar do anterior, certo? Qual que é a vantagem? A vantagem é que esse seu console de videogame, essa sua TV, esse seu dispositivo aqui, ele é muito caro, sei lá, 4, 5, 6, 10 mil reais. Um fusível custa R$2, no máximo, sei lá, R$1,50. Se você comprar pacotes dele fechado, né? Embalagens assim com vários, talvez ele saia por menos de R$1 a unidade. Então, você vai ter um prejuízo mínimo. Normalmente, quando um aparelho queima o fusível, você não vê que queimou o fusível, porque esses fusíveis eles não ficam do lado de fora, aqui na parte do fio. Normalmente, esses fusíveis ficam dentro do aparelho. Logo quando o fio entra dentro do aparelho, por dentro dele, vai estar lá um fusível lá de proteção. E aí, quando queima o fusível, se for uma TV, a TV não vai funcionar. Então, você vai pegar a sua TV, você vai levar até a assistência, o técnico vai desmontar e a primeira coisa que ele vai olhar é se queimou o fusível. Ah, então, peraí, quer dizer que um fusível custa R$2, eles vão me cobrar R$100 de manutenção? Também convenhamos, né? Ele não vai lhe cobrar pelo preço do produto. Ele vai lhe cobrar pela solução do problema. Ele sabe resolver, eu não sei.
Você não sabe. Ele sabe onde está o fusível, ele sabe trocar o fusível, ele sabe desmontar a TV, ele sabe onde mexer para que o problema seja resolvido. A gente não, então a gente paga por isso. Então não vá dizer que o cara usou de má fé cobrando exageradamente por um produto tão barato. Na verdade o fusível foi cortesia, foi de graça, ele cobrou a mão de obra. Agora, os modelos dos fusíveis é que podem variar muito, tá bom? Aqui embaixo, por exemplo, eu tenho aqui ó, os fusíveis que tem nos carros e nas motos, eles têm esse outro modelo. Se a gente pegar um deles aqui, a gente der um zoom aqui, ó, você vai perceber o fiozinho, né? Ó, a corrente elétrica vai vir por esse terminal, e aí você tem aqui um fiozinho aqui no formato de um S, que é por onde a corrente vai passar para o outro lado, sacou? Aqui, ó, em todos eles tem, só que nesse mais clarinho já fica mais difícil de visualizar. Esse vermelho aqui está muito ruim de ver aqui, ó, mas em todos tem, ó. Esse verdinho tá fácil de ver também, ó. O azulzinho também tá legal de ver, o laranja tá legal de ver aqui, ó. Então pronto, isso aqui é o fusível que tem nos carros. Ah, o carro parou de acender as luzes, provavelmente um fusível se partiu. E aí não também, veja bem, não é chegar lá e trocar o fusível. É levar para o assistência para o cara descobrir por que que o fusível se partiu. Ele te protegeu de alguma coisa. De quê? Não sei. Então tem que primeiro descobrir qual é o defeito para poder fazer a substituição. E aí, por que que esses fusíveis do carro são coloridos? É porque é bonitinho? Não. Cada cor dessa daí, ela representa um valor numérico. E aí eu não tenho como dizer para você, porque esses padrões também variam muito. Mas vamos supor que esse vermelho seja de 10 amperes. Então vai estar escrito nele, geralmente nessa partezinha daqui, que é a parte que a gente não vê, né? Vamos supor que lá está escrito 10A. Significa dizer que esse fusível vai se partir quando a corrente for de 10 amperes. Então, se passar uma corrente de 9 amperes, ótimo, ele não vai quebrar. 8, tudo bem, está tudo normal. 11, aí ele pá, quebra. A partir de 10 ele vai se romper. Isso tanto vai ter nesse modelo de fusível, quanto nesse outro modelo de fusível aqui, certo? Então, basicamente é isso. Ele vai aquecer esse fiozinho, o fiozinho vai se partir. Lembrando que ele é descartável, você precisaria substituí-lo, você precisaria trocá-lo toda vez que ele queimar. Agora, além dos fusíveis, que são dispositivos descartáveis, a gente tem um outro dispositivo. Aqui, ó, que são os disjuntores. Os disjuntores eles não são descartáveis, mas geralmente os disjuntores são utilizados para correntes altas. Geralmente é acima de 10 amperes, 10, 15, 20, 25, 30, 60, 100, para valores maiores. São residenciais, então esteticamente você vai ver essa figura aí, ó, certo? Isso é um disjuntor. Na sua casa certamente tem, talvez até tenha vários. Provavelmente tenha um painel. Se você mora num apartamento, geralmente as construtoras instalam esse painel na cozinha. Se você mora numa casa residencial, nasce uma casa que não é num prédio, né? Então você vai procurar aí onde é que tá os fusíveis. Mas certamente tem um fusível principal, né? O primeiro deles, que é o fusível que fica logo na entrada da rede elétrica, lá perto do medidor de energia elétrica. Mas existem vários. O que é que ele vai fazer? Bom, aqui eu tenho para te mostrar o circuito de como que ele é por dentro. Então a corrente elétrica vai entrar aqui por esse pontinho, onde está indicado aqui na setinha. Ela vai passar aqui por dentro aqui, ó. E aí ele vai passar por essa coisa aqui, certo? E aí ele vai chegar aqui do lado de cá. Agora olha só o que acontece, que coisa curiosa que acontece na parte interna dele. Aqui ele tem um resistor. Então toda a corrente elétrica necessariamente vai ter que passar por esse resistor. E aí o que é que vai acontecer? Esse resistor aqui, ele vai aquecendo essa placazinha que tem aqui, ó. Ela tem um X e um Y desenhado, por quê? Porque essa placa ela é uma lâmina bimetálica. Ela é feita de dois metais, o metal X e o metal Y. E aí o que é que vai acontecer? Quando ele aquece demais, esse metal X ele dilata mais fácil do que o metal Y. E por essa razão, ele se curva. Essa lâmina se curva para esse lado. Na hora que ela se curva para esse lado, ela empurra essa coisa para cá, ó. Certo? Quando essa coisa vai para lá, o que acontece aqui? Isso aqui, ó, tem um eixo de rotação bem aqui. Isso é como se fosse uma gangorra. Na hora que essa parte de cima vai para esse lado, essa parte de baixo vem para cá, ó. Aí o que é que eu tenho aqui embaixo? Eu tenho uma outra gangorra. Essa mola está puxando essa gangorra para cá, ó, para baixo. Só que ela não tem como descer porque ela está presa nesse dentezinho que tem aqui, ó. Só que como essa primeira peça girou, aí não, ela vai estar aqui, ó. Vamos tentar reproduzi-la aqui. Essa pecinha vai estar assim.
Então essa pecinha aqui vai ter espaço livre para descer. A molinha vai puxar, né? Essa molinha M2 vai puxá-la, ela vai descer. Na hora que ela desce, essa partezinha aqui sobe. Na hora que sobe, esse fio perde o contato com essa parte de baixo. Eles estão escorados, perdeu. Na hora que ele perdeu, abre-se o circuito bem nesse ponto. Aí não passa a corrente elétrica. Sacou? Aí, se não passa a corrente elétrica, essa coisa volta a esfriar novamente, o resistor, a lâmina volta para o seu lugar, mas tudo continua do jeito que está, até que alguém vai lá e aciona essa alavanquinha aqui, né? Quando você puxa ela para o outro lado, o que é que vai acontecer? Você vai estar forçando o mecanismo a se fechar novamente. E aí, quando você fecha tudo novamente, o circuito não é mais descartável, né? Nada se quebrou dentro dele, então tudo volta a funcionar normalmente. Então esse é o disjuntor. E aí cada disjuntor ele vai vir também com uma numeração escrita nele. Ó, esse disjuntor aqui, por exemplo, ele foi feito aqui para funcionar com voltagens entre 230 e 400 volts, alguma coisa nesse intervalo, certo? Então são os limites que ele vai trabalhar. E ele tem o número 16 anotado nele. Esse número 16 é para indicar o quê? Que ele vai desligar o circuito quando a corrente for de 16 amperes. Então, se até 15 amperes passar, não é suficiente para desligar o mecanismo. Mas chegou a 16, aí ele abre o sistema e tudo se desliga automaticamente. Tudo bem? Fez sentido isso aí, essa coisa toda? Vamos então mais adiante. Uma questãozinha para a gente dar um treino, né? Para a gente ver aqui o que a gente pode aprender com isso aqui. Deixa eu tirar essa bola, essa coisa aqui do meio. Vamos aumentar um pouquinho mais essa imagem, o que der aqui. E vamos a uma questãozinha sobre disjuntores. Para proteger um sistema elétrico de sobrecargas na rede, foi inserido um fusível na entrada de alimentação. Logo na entrada do circuito, um fusível. Sabendo-se que a tensão de operação do sistema é de 110 volts e fazendo um circuito equivalente, determina-se a resistência total em 55 ohms. Então, nós temos aqui um circuito muito complexo, provavelmente, mas que se fizer um equivalente dele, ele todinho vale 55 ohms de resistência. Calcule a corrente máxima que o fusível deve suportar. Então, corrente que o fusível deve suportar, né, é a corrente que vai passar pelo circuito. Então, vamos calcular essa corrente. Logo em seguida, ele quer também que a gente diga qual é a potência que esse equipamento vai dissipar quando ele estiver conectado nessas condições. Então vamos ao nosso rascunho. Começando então, liga, pronto, beleza. Começando então pela corrente elétrica, vamos lá. O que é que eu sei? Eu sei a DDP, 110 volts. E eu sei que a resistência desse circuito vale 55 ohms. E aí eu quero saber qual é a corrente elétrica e quero saber qual é a potência. Pronto. Então vamos começar com a corrente elétrica, né? Vamos usar RUI, né? A primeira lei de Ohm. U é igual a R vezes I. Então, aonde tiver o U, eu vou colocar os 110 volts. Já está até na unidade do padrão internacional, nem precisa fazer mudanças nessas unidades. A resistência, 55 ohms. E a corrente nós vamos descobrir. Então, a gente vai pegar aqui o 110, vai deixá-lo aqui, e vai passar os 55 aqui, dividindo, 55 ohms. E aí a gente vai ter, então, a intensidade da corrente como sendo o resultado dessa divisão. E aí, isso vai dar 2. Como a gente está trabalhando com unidades do padrão internacional, então a gente vai botar aqui também no padrão internacional. Então, nós temos aqui, 2 amperes de corrente elétrica, tá bom? Então, a primeira parte da questão eu já sei. Então, eu já sei que não pode ser a letra A, nem pode ser a letra B, nem pode ser a letra D. Sobrou 2 opções de resposta. Segunda parte é a potência. Então, vamos lá. O que é que eu sei? Eu já sei a corrente e eu já sei a DDP. Então, vou fazer por essa conta que ela é mais fácil. 2 amperes vezes 110 volts. Então, a potência vai ser 220 unidades do padrão internacional, watts, 220 watts. Então, a gente já matou a questão como sendo a letra C. E aí? Tudo fez sentido? Já printou? Já anotou? Já fez tudo? Então, é isso. Você acabou de aprender para que servem os fusíveis
e os disjuntores. E aí deixa eu aproveitar para fechar nossa aula e te dizer o seguinte: se você fez uma conta como essa, que deu 2 amperes de corrente, o ideal é que teu fusível seja um pouquinho acima, 2,1 por exemplo. Porque se eu já sei que vai passar 2 amperes pelo circuito, eu preciso colocar um fusível um pouquinho acima. Se eu colocar exatamente um fusível com 2 amperes, quando o equipamento estiver funcionando normal, que é para 2 amperes, ele vai quebrar, ele vai partir, e aí perdeu a lógica. Também não coloque um fusível de 10 amperes se você só vai precisar de 2. Assim, na hora que for para ele quebrar, que ele deveria quebrar, ele não quebra. Um disjuntor de uma casa não pode ser colocado qualquer valor de disjuntor. Tem que se calcular qual é a corrente elétrica que passa por ele para colocar o disjuntor mais próximo desse valor. Se na sua casa, ligando tudo, a corrente só seria de 28 amperes, coloca um disjuntor de 30, pronto. Mas não coloca um de 50 não, porque aí ele perde toda a essência de seu funcionamento, tá bom? Então, forte abraço, um cheirão para você, nos encontraremos na nossa próxima aula. Tchau!